Então, hoje, dia 9 de julho, vamos começar o nosso terceiro capítulo. Então, para hoje, a gente vai começar falando sobre os caracteres de entrada do teclado. Vou começar a ler aqui. A maioria dos programas e apps Java do mundo real é gráfica e baseada em janelas, e não baseada em console. Há, porém, um tipo de entrada de console que é relativamente fácil de usar, a leitura de um caractere a partir do teclado. Para ler um caractere a partir do teclado, usaremos system.in.read. O método read espera até o usuário pressionar uma tecla e então retorna o resultado. O caractere é retornado como um inteiro, logo deve ser convertido para um char, para ser atribuído a uma variável char. Por padrão, a entrada de console usa um buffer de linha, uma pequena parte da memória que é usada para armazenar os caracteres antes de serem lidos pelo programa. Você deve pressionar Enter para enviar qualquer caractere digitado para o programa. Exemplo. Aí aqui a gente tem o nosso código. E aqui ele começa o método main, tem uma cláusula aqui de exceção, trouxe um char, ele mostra uma mensagem, lê o que foi digitado e mostra o que foi digitado. Vamos ver isso aqui lá no IntelliJ. Então aqui a gente tem o nosso código. E aqui no nosso resumo, a gente até pode ver que ele dá uma mensagem para a gente observar que aqui no main existe uma exceção. Vamos rodar isso aqui para ver. Aqui nosso programa ele vai mostrar uma mensagem para pressionar uma tecla e apertar Enter. Então, eu vou colocar J e dar o Enter. E ele vai estar mostrando aqui qual foi a tecla que a gente digitou. Então, digitei J e aqui J e ele apresentou J. Então, olhem só. Aqui nesta linha, ele está mostrando na tela uma mensagem. Nessa linha aqui está o system.in.read. Então, ele está esperando o usuário digitar alguma letra, algum char. Lembra que o char é um caractere só. E depois, quando aperta o Enter, vai para a linha de baixo. E aí vai mostrar a mensagem com o caractere que foi digitado. Bora lá, continuar aqui. Já que system.in.read está sendo usado, o programa deve especificar a cláusula throws, que é a cláusula de exceção que é para tratar os erros de entrada. Quando pressionamos Enter, uma sequência de entrada de linha é inserida no fluxo de entrada. Esses caracteres ficam pendentes no buffer de entrada até serem lidos. Em alguns aplicativos, podemos ter de removê-los lendo-os antes da próxima operação de entrada, que vai ser falado depois. Então, aqui é uma forma simples da gente inserir alguma entrada pelo console, que assim, não é, geralmente, como ele fala aqui, né, é gráfica em janela e não em console. Mas aqui é só um jeito simples da gente começar a entender como que a gente insere dados e como que o Java e algumas bibliotecas podem fazer com que a gente tenha dados de entrada. Ô, Marina, Oi. aquele erro ali do I.O., né? I.O. exception. Quando no programinha ali, se você dá Enter sem nada, ele não lança a exceção? Vamos ver. Eu acho que não, porque o Enter é um caractere. Que até tem um exemplo, que eu não lembro. É o exemplo do teste isso, que a gente vai ver exatamente isso. Ele vai tratar
esse enter como um caractere digitado. Bem estranho, né, a gente pensar, mas ele trata Entendi. assim. Então, assim, Como executar, ele fica esperando até você digitar alguma coisa do teclado. Esse I/O exception bem difícil de dar, né? Porque vai ficar esperando. Eu vou tentar aqui Senão dar não. um ESC. Vamos ver. Eu não sei como simular isso, esse I/O exception, mas não saberia. Será que com clique de mouse não tem como? Vamos ver. Tem que ser do teclado, né? Será que se a gente apertar uma tecla de inicializar, alguma outra do Windows, ESC? O ESC aqui ele não deu nada. Eu apertei agora. Ele parece que não acontece nada. Porque ele é um caractere, né? Deixa eu ver. Home, end, page down. Windows, não sei. Tudo vai ser caractere, né? É. Deixa eu ver, um alt, ó. Ele nem... Não sei. Não sei como a gente poderia. Eu acho que nesse caso aí é bom ter o Trolls, né? Mas não. É bem difícil de conseguir simular. Eu acho que ele exige mesmo, né? Ó, por causa da biblioteca mesmo. Que ela lança a exceção. Teria que fazer um try-catch daí. Um Se não try-catch tivesse. daria. Com certeza. Mas o difícil é simular, né, o erro. Considerando que a gente está usando o terminal aqui. Mas beleza. Exato. Vamos tentar pensar como que Porque é poderia simular difícil, isso. né? Pensa assim, vai, num sistema sistema maior, a gente poderia falar assim, caiu o servidor, caiu a conexão, caiu alguma coisa. Mas aqui é uma entrada simples, né? Nem sei. É difícil simular esse erro. Eu pensei, né, como que a gente pode simular ele, mas enfim, né, como foi mencionado. Vamos seguir o baile mesmo. É difícil. Algumas coisas é bem difícil, né, a gente simular, porque... Mas, vamos pensar. De repente, vou caçar, ver se eu acho depois. Bom, seguindo, a gente agora começa a ver a instrução if e o else. A forma completa da instrução if é if, condição, aí a gente tem o início do bloco, sequência de instrução, else, sequência de instrução. O if-else é aquele se e se não. Então, se a condição for verdadeira, vai fazer o primeiro bloquinho. Se não, vai fazer o segundo bloquinho, a segunda instrução que vai estar dentro desse else. A cláusula else é opcional. A gente pode ter um if sozinho, sem o else. Mas nunca a gente vai ter um else sem o if. Se a expressão condicional for verdadeira, as instruções dentro do if será executada. Caso contrário, se houver as instruções do else, será executado. Nunca ambos serão executados. Isso é uma coisa importante também, para que a gente sempre lembre. Nunca a gente vai executar os dois, ou é um ou é outro. A expressão condicional que controla if deve produzir um resultado booleano. Então é aquela coisa, a gente vai ter sempre um true ou false, nunca outras coisas, porque a gente está sempre falando se verdadeiro. Lembrar daquela tabela que a gente viu na última terça, que vai trabalhar com aqueles operadores também, os operadores lógicos. Ou, que vai produzir um booleano. Exemplo, para demonstrar if e outras instruções de controle, será criado um jogo de adivinhação simples. Na primeira versão do jogo, o programa pede ao jogador uma letra entre A e Z. Se o jogador pressionar a letra correta no teclado, o programa exibirá a mensagem right. Um joguinho aqui bem simples, mas para a gente testar como que a gente lidar com esse if e com else. Esse programa interage com o jogador e lê o caractere do teclado. Usando a instrução if, ele compara o caractere com a resposta. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá aqui.
Então, essa daqui vai ser a primeira versão do joguinho aqui que o livro está propondo. O jogo, então, vai ler, tá iniciando aqui duas variáveis char, que é esse ch e a answer. E a answer, ele tá já iniciando com k. Aqui a gente tem que lembrar algo. O Java, ele é sensitive, case sensitive, ou seja, o K maiúsculo é diferente do K minúsculo. Então, se a gente coloca aqui que a resposta do nosso jogo é um K maiúsculo, ele vai esperar um K maiúsculo. Então, ele tá brincando aqui, né? Tá printando na tela. Eu estou pensando uma letra entre A e Z. Você pode adivinhar qual é? Aí o programa vai esperar o usuário digitar uma letra com aquela mesmo comando, que é o system.in.read, e depois vai fazer um if. If, ch, ou seja, se o que o usuário digitou for igual ao que a gente iniciou na variável answer, então ele vai mostrar right, ou seja, tá certo. Lembrando que quando a gente tem dois iguais juntos, a gente está fazendo uma comparação. E quando a gente tem um sinal de igual, a gente está fazendo uma atribuição. Então, a gente está atribuindo k na variável answer. E aqui a gente está comparando duas variáveis. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos rodar isso aqui. Então, já está aqui a mensagem, né? Estou pensando na letra, qual que é? Vou colocar aqui o K de primeira aqui só para a gente ver. Então, ele colocou aqui, if, se o caractere que o usuário digitou for igual à variável K, a variável answer, tá certo. Então, ele comparou assim, o que o usuário digitou é igual ao que eu tenho aqui? Sim, é verdadeiro. Então, vai printar alright. Vamos colocar uma... Dá para complementar e botar o else, não sei se depois no wrong aí, para a pessoa saber. Sim, que errou. porque senão... Por exemplo, agora, né? Vou colocar, sei lá, vou colocar o K minúsculo. Ele não dá nada, ele só encerra e não apresenta nada. Isso é ruim, porque num programa a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Porque deixar a ver navios é horrível. Dá para botar ali, a gente vai melhorando. Isso, exatamente. Não sei se mais para frente ele monta 3 versões desse mesmo joguinho aqui para ir brincando. Que aqui, ó, pensando aqui, dá para botar no for, tente de novo, né? Um tente de novo. Sim, é verdade. Um while. Se o K foi inserido, a mensagem write será exibida, que foi o que a gente viu. O K deve ser inserido em maiúscula, porque para o programa funcionar corretamente, porque diferencia. E aqui ele já vai dar a nossa segunda versão, que é o else. Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que ele dá. Cadê? Tá aqui. Olhem só aqui. É a mesma coisa, né? No começo, igualzinho. Só que aí é exatamente aquilo que você estava falando, né? Tem o if e tem o else. Quando a gente tem uma instrução só dentro do if ou dentro do else, o começo do bloco e o fim é opcional. A gente não precisa pôr necessariamente. Mas sim, particularmente, eu acho melhor ter para ser mais fácil de visualizar e de ler. Mas tem gente que não põe. Você costuma pôr, Gisele, ou não? Olha, eu boto. Eu ando colocando sim. É que depende, né? Se tu tem só uma linha ali para executar. Agora, se eu preciso do else e for só uma instrução, daí eu geralmente coloco, tenho colocado sim, não vou negar. Fica mais. Sabe quando tu fica botando um monte assim de if um dentro do outro? Aí já começa assim, tá feio isso aqui, vamos melhorar. Daí eu tento extrair, sei lá, fazer alguma coisa. Porque começa a ficar feio, né? Quando você consegue, tem que colocar vários, né? Mas é inevitável, né? Precisa colocar.
Se é uma linha só, eu não coloco. Eu deixo na mesma linha. Eu sei que parece estranho, mas... Assim, eu uso aquele com ternal, sabe? Com ponto de interrogação e 2 pontos. Tá, o ternária. Isso, é ternário, Fica não sei qual legal. é que é o nome. Eu faço assim. Sei. Também interessante. Tipo, não sei, eu não sei se a gente vai ver mais pra frente essas paradinhas ainda. Depois a gente vê. Tem várias formas de escrever, né? Tem. Esse daqui eu vou tirar, mas depois a gente até faz. Dá pra fazer do jeito. Fica bem melhor ternário, realmente, quando é uma linha só. Mas aqui, voltando para explicar isso daqui, né? Ele lê no System.read, compara, se for igual, ele apresenta essa mensagem, se não, ele apresenta essa. E fica bem melhor, né? Porque se digitar diferente do que tá ali, ele vai mostrar que tá errado. Tá errado, e acaba o programa. Para ver de novo, tem que rodar de novo. E aqui, ele dá que tá certo. E aqui, o livro ele vai começar a falar como que a gente vai fazer, se a gente precisa alinhar um dentro do outro, né? Que é aquilo que a gente estava conversando agora, que estava falando, que um dentro do outro, que dentro do outro. Então, o if alinhado é uma instrução if que é alvo de outro if ou else. If alinhados são muito comuns em programação. Em Java, uma instrução else sempre se refere à instrução if mais próxima dentro do mesmo bloco que ainda não estiver associada a um else. Nossa, que confusão, né? Mas tem um exemplo aqui. Vamos lá. Então, ó, if igual a 10. Então, a gente tem aqui a abertura de um bloquinho. Então, maiorzinho. A abertura de um bloco. E aí, dentro a gente tem um outro if. If j menor que 20, a igual a b. If k maior que 100, c igual a d. Else a igual a c. Else a igual a d. E aí, quando ele está falando, né, que o else ele vai para o if mais próximo, que ainda não tem um else, isso significa que esse else a igual a c, ele vai estar com o mais próximo dele, que é essa linha de cima. If k maior que 100. E esse daqui, esse else, ele vai ser do i igual a 10, porque tem o comecinho aqui do bloco. Isso aí. Aí começa a ficar mais complexa a paradinha quando tem. Dá para extrair num outro método, né? Sim. Dá para fazer assim, if, tudo que tá dentro do primeiro if ali, que é 2 linhas, que tem 2 if, dá para eu extrair num método. Tudo que tá dentro desse bloco aqui para um só, né? Para diminuir, mas não sei. Eu acho que aí nesse caso não tem necessidade, porque ele tá fazendo só um cálculo ali, né? Ele é bem simples, né? Também, deixa eu ver. Eu Se acho que tivesse mais coisas, assim. Às vezes eu começo a extrair tudo para método. Quando é código legado. Sim. Aqui acho que realmente, né? Aí não tem porquê. Não sei nem como eu faria melhor sem usar o if. Aí, acho que não tem como. Acho que também não. Verdade. Mas acho que não. Esse daqui a gente já falou. Aqui, ó. Tem mais um exemplo do joguinho. Um if será adicionado para melhorar o jogo de adivinhação, fornecendo ao jogador uma explicação sobre um palpite errado. Então, ele tem aqui mais uma versão. Deixa eu anular para cá. Que é o 3. Aí, aqui no 3, ele está fazendo a mesma coisa, iniciando 2 variáveis, escrevendo aqui que está pensando numa letra, que é para adivinhar. O programa vai ler um caractere e aqui tá if.
Se o que foi digitado é igual a variável answer, ele vai printar que tá certo. Se não, ele vai colocar que tá errado e vai falar se é maior ou menor do que aquilo que a gente digitou. Olha só aqui, o if o CH, que é o que a gente digitou, é menor que o que está sendo esperado, a variável answer, então ele vai falar que está menor. Se não, está maior. Que maior, menor ou igual, a gente lembra lá daqueles do Unicode lá, que tem sempre um int associado a um char. Então é por aqui que ele vai ver e vai dar a resposta para a gente. Então vamos ver. Então, rodando isso daqui. Ah, tô pensando aqui numa letra. Como que é? Vamos lá. O H. Ah, tá certo. Beleza. Então, esse a gente já testou o nosso primeiro if aqui. Ah, não é. Vamos dizer o L. Ah, tá maior. Ou seja, tá... Porque o L vem depois, né? O KL. Vamos aqui de novo. O A. Ah, tá muito abaixo. Ou seja, a gente está antes do que está sendo esperado. Então, a gente já testou esse if. Se o CH, o que eu digitei, for menor do que a gente está esperando, ele vai mostrar a primeira linha, essa primeira instrução, que é a instrução do if, se não, ele vai mostrar a instrução que está dentro do else. Fica mais fácil aqui para visualizar. Por enquanto está aqui, né? Então, nunca ele vai apresentar essas duas mensagens. Ou ele vai apresentar uma ou a outra. Nunca as duas. E aqui ele vai trazer mais um exemplo aqui ele chamou aqui de escada, né? If, else, if. Então, uma estrutura de programação comum baseada em if aninhados é a escada if, else, if. As expressões condicionais são avaliadas de cima para baixo. Quando uma condição é verdadeira, é encontrada, a instrução associada é executada e o resto da escada é ignorado. Se nenhuma condição for verdadeira, a instrução else final será executada. O else final frequentemente age como uma condição padrão, Se não houver um else final e todas as condições foram falsas, nenhuma ação será executada. Eu acho que esse código que eu não pus aqui, deixa eu ver se eu pus. Não, tá aqui. Ah, tá aqui, beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nosso exemplo, ele tem uma variável x, que é um int, e aqui a gente tem um laço, um for, que tem o início, inicialização, a nossa condição e o nosso incremento, que ele está fazendo mais. Então, ele coloca aqui, for, iniciou x com 0. Então, se x é igual a 1, ele vai printar x é 1. Não é, o x é 0. X é 0 aqui, então ele não vai printar essa instrução. Aí ele vai assim para o else. Else, porque esse if deu falso. Então ele vai para a próxima instrução. Else, if, olhem só aqui, a gente tem um if dentro de um else. E tudo certo, não tem problema nenhum. Então, if, essa primeira é falsa. Então ele foi para o else. E vai verificar o segundo if aqui. If x é igual a 2? Não, não é. O x é 0. Então, ele não vai printar essa linha e vai para o próximo else. Else. Porque esse é falso, então ele vai para o else. If x é igual a 3. O x não é igual a 3. Então, não vai fazer a instrução. Vai para o próximo else. Porque esse if deu errado. Então, esse else daqui faz parte deste if e não deste daqui de cima. Vai para o próximo aqui, né? If x é igual a 4? Não, x não é igual a 4. Não vai printar isso daqui, vai para o else. Else, como aqui não tem nenhum if, não tem mais nada, ele vai printar o que está aqui.
O x não está entre 1 e 4. E lembrando, né, que o else ele vai estar mais próximo do if, o else ele é conectado com o if mais próximo, que vai ser esse daqui. Então, vamos olhar. Aí ele vai voltar aqui para o for, né, na verdade. Vai dar um incremento e vai começar. Aqui o x vai valer 1. Se x é igual a 1, então, ele vai printar a instrução que está aqui. X é 1. E aqui, como esse foi verdadeiro, ele não vai executar esse else. Como esse daqui foi verdadeiro, ele já vai acabar. E já vem aqui para o fim, ó. E vai para o próximo e vai incrementar o x. Porque esses elses aqui, eles só vão ser executados se o if anterior ou os anteriores derem false. Se a gente já tem aqui que um if é verdadeiro, ele vai fazer a instrução e vai ignorar o resto. Vamos aqui. Agora é 2. Voltou aqui no incremento, x virou 2, começa. If é igual a 1? Não, não é, porque o x é 2. Não vai fazer essa instrução, vem para o else. If x é igual a 2? Sim, o x é igual a 2. Isso daqui deu um true, é uma condição verdadeira. Então, vai printar, o x é 2. E daqui, ele não vai mais verificar esse else, porque essa condição já é verdadeira. Então, ele vai voltar para o for. Vai incrementar 1. Agora, o x é 3. X é igual a 1? Não. Se não, x é igual a 2? Também não. Então, else, x é igual a 3? Vai printar aqui, não vai executar esses elses, porque aqui já deu verdadeiro, e vai voltar aqui para o for. Então, ele vai fazer isso até o 5. Vamos rodar aqui para ver. Olhem só aqui, ó. O x é 0, então ele vai printar o último else aqui, que vai ser como se fosse o padrão, né, do nosso for. Aí vai voltar, agora vale 1. Ele vai printar que o x é 1. Não vai printar mais, não vai fazer mais nada aqui, voltou. É 2, vai printar aqui. Voltou para o incremento, é 3. Vai printar a nossa mensagem do if igual a 3. Voltou para o incremento. Somou mais 1. X é igual a 4. Voltou mais 1. O x virou 5. Mas como ele não tem aqui um igual a 5, ele vai cair de novo nessa mensagem. Aqui, ó, é o que apareceu aqui. E aí, somou mais 1, fez a condição. O x agora é 6. Como ele só está verificando se é menor, e o x é igual a 6, aqui vai dar falso e ele vai encerrar o nosso programa, porque ele saiu do laço for. Então, aqui a gente viu esse if de escadinha, né? Que if, else, if, else, if, else, if, else, if, else, if. Então, ele está encadeando as nossas verificações. O if, e ele vai fazendo até encontrar chegar no else ou até terminar a verificação. Mas, só um comentário aqui. Esse aí podia ser substituído por um switch. A gente vai mais pra frente, né? Sim. Se a ordem tivesse errada ali dos ifs, por exemplo, se o primeiro if fosse 2, ou o primeiro if tivesse com o número 3, né? Não tivesse na ordem crescente os números, ia ficar tudo bagunçado. Nesse caso é importante a ordem, né? Senão, saber o que tá fazendo, senão... Não, né? Porque a pessoa faz um if. Eu acho que nesse caso a ordem ia importar, porque o último else, que é o então aqui, então, que é o default, né? Ele não iria funcionar direito. Mas como tá tudo em ordem, bonitinho, vai funcionar. Por exemplo, se como tá fazendo, né, 1 é o valor exato. Se x é igual a 1, é igual a 2, igual a 3, é igual a 4, aí o último é o default. Que nem tem nos outros
os outros laços, né, que a gente vai ver, tem sempre um default. Mas se por acaso ele tivesse botado o if primeiro lá igual a 4, decrescente, ia ficar diferente. Por exemplo, 4, 3, 2, 1. Ah, sim, Vamos Ia ver ter um aqui. comportamento de default diferente. Ou não? Acho que não. Porque ele, Não? ele tá encadeado, né? E ele tá num for. Então ele sempre vai passar em tudo, né? Peraí que eu tô... Agora eu que me buguei. É, porque depois do 4 é o 5, né? Que é o que vai entrar. Ah, tá certo. Nesse caso não influencia a ordem. Se não tivesse o for, talvez. Ou se. É, não importa. Realmente. Que bom, é bom. Eu não tinha me ligado nisso. Ah, não, Mas que mas bom. é bom. Nesse caso não importa a ordem mesmo. É Não... bom que a gente Porque é o valor sabe. exato. Também é verdade. Boa. Mas é bom pra gente pensar essas coisas, né? A gente vai fazendo o teste de mesa na cabeça. É, se tivesse num exercício, às vezes cai, né, em prova Ah, de sim, programação. verdade. Tá bem. Aí não entrou o break ainda, né? Eu acho que vai falar depois. Eu acho que o break ainda vai. Não é nem na parte que você vai fazer no sábado, ainda acho que é na próxima. Aí depois, né? Ah, vai falar do Agora é o switch. switch. Que. E o switch, acredita que é uma coisa que. Nossa, eu acho que eu nunca usei. Acredita? Sério? Sério, eu acho que não tem. Eu não sei se o switch é uma coisa mais nova do Java. Não, Não lembro. não sei. Acho que não. Acho que foi inventado junto, mas não é tão. É que assim, para quem vê é mais a programação mais antiga, o Switch não tinha, eu não sei, ó. Para quem vem do C, essas outras linguagens. Mas Pode eu, se ser. não me engano, não é uma coisa que já tá, teria que ver no Java. É, Qual Java que entrou? pensando aqui, eu acho que eu vi uma vez no sistema que eu trabalho. Olha que o sistema que eu trabalho é gigantesco. Mas eu acho que eu vi Mas não em é uma muito classe. comum, é só quando tu vai percorrer uma lista e que for igual, exatamente igual aquele outro exercício de if, É, né? sim. Ou tu comparar um char, uma caractere, uma Uhum, coisa assim, não é muito comum. sim. Você quer ler esse daqui? Ah, boa, vou ajudar aqui. A instrução switch. A segunda instrução de seleção Java é o switch. A instrução switch fornece uma ramificação com vários caminhos, permitindo que ao programa fazer uma seleção entre várias alternativas. Embora uma série de instruções if alinhada possa executar testes com vários caminhos, em muitas situações o switch é uma abordagem mais eficiente. Funciona verificando o valor de uma expressão em uma lista de constantes. Quando uma correspondência é encontrada, a sequência de instrução associada a essa correspondência é executada, né? Aí tem um exemplinho aí. Em versões do Java anterior ao SDK7, ó, foi no SDK7. A expressão que controla o switch deve ser do tipo byte ou short ou int ou char ou uma enumeração. Ah, tá. Só podia ser primitivo antes. Uhum, A partir do JDK7, a expressão também pode ser com string. Uhum. Cada valor especificado nos cases deve ser uma expressão de constante exclusiva. Não são permitidos valores duplicados nos cases e os tipos de cada valor deve ser compatível com o tipo da expressão. A sequência de instrução default é executada quando nenhuma constante case coincide com a expressão. A instrução default é opcional. Se não tiver presente, nenhuma ação ocorrerá quando todas as comparações falharem, né? Que é aquele caso lá do último. Quando uma correspondência é encontrada, as instruções associadas a esse case são executadas.
até encontrar um break, ou, no caso do default ou do último case, até o fim do switch ser alcançado. É isso aí que tem uma diferença, né? Porque se você entre o if e o switch aí, que ele tem que colocar o break, senão ele vai executando nos próximos. Sim, verdade. Exatamente. Deixa eu ver aqui. No if não precisa, no caso aí. Se a gente colocasse um break aí, Marina, eu acho que ele ia sair do for. Coloca aí só de teste, eu acho que o break só funciona pro for ali. Não é pro if. Aqui, né? Não, vamos colocar aqui. Peraí, tem que colocar. É só fazer teste, se não me engano, eu acho que ele, se botasse break aí, ele ia sair do for. Vamos ver. É isso mesmo, ele sai do laço. Ou seja, o if não precisa. Né? Ele sai do. O if não precisa porque ele não é um laço. O for é um laço e o switch é um laço. É um laço que fala, né? Que fica repetindo ali. Sim. Ou não, o switch não é um laço, mas o switch ele é encadeado, né? Ele executa só uma vez, eu acho. Sim. Ele executa só uma vez. Só que, como ele fala aqui, né? Instrução de seleção. Ele só vai executar uma vez. A não ser que tiver um laço, dentro de um laço, né? Mas também não faria sentido nenhum. Só se tivesse. Aí a gente tá. Aí o que é laço é o while, né? Enquanto alguma coisa vai fazendo. Aí tem que botar algum break lá, se não me engano, também pra sair. Sim. Agora o switch ele vai em todos os cases até o final. Se não colocar o break ali, ele vai indo, né? A gente vai ver, né? Executando ali. Por isso que é meio que obrigatório ter o break. Sim, A não ser que tu queira que entre em todos. A bem não que ser aqui que ele tem um for. Vamos ver. Vou até executar já. Que é aquilo que a gente tá. Mesmo que tenha o break aqui, ele tá saindo do switch, mas ele volta no for. Então o for não é perdido. Isso, o for ele continua até o final da contagem ali, né? Do 10. Do igual a Do 10. 9. Exato. E aí o break é para sair do case. Sim, daqui do switch. Porque a gente tem aqui, ó, o bloquinho, né? Então, o Java que vai saber o que tá dentro do switch e o que tá dentro do for. No entanto que o for nem tem o comecinho do bloco, porque o switch é uma instrução só. Se não tivesse os break aí tudo dentro do case e você executasse uma vez só, ele ia imprimir todos, né? Acho que não, porque aqui ele vai falar, não é? Ele não compara aqui? Vamos ver. Será que não? Eu fico viajando aqui. Eu nem, na real, não uso muito também. Mas algumas vezes eu Switch. Não, usei, não tem mas. aqui. Vamos ver. Eu comentei os break. Vou fazer esse teste. Tem que botar um 0 ali, ou inicializar com 0. Ou 1, sei lá. Algum número. Ele executou tudo. O que eu suspeitava desde o princípio. Ele entra em todos. Ele entra. Então ele é como se fosse um if. É porque não é um. É que na verdade não faz sentido, né? Na verdade. Se o meu i era 0, ele tinha que entrar só no.
no 0 e deu. Mesmo sem o break, mas ele executou em todos. Sim. Quando tem o break, ele faz. Ele roda. Ele só roda o que tá aqui, né? Agora sem o break. Tirou o break só do 0. Só do 0 ele vai pro 1. Vai, que foi o que a gente testou agora. Ele vai imprimir o 0 e 1. Ele vai imprimir o 0 e 1. Ai, que burro, cara. Hã? É bem burrão, né? Eu quero 0, ele sabe que eu quero 0, por que eu tenho que botar um break? Enfim. Não faz. É meio estranho, mas tudo bem. É meio burro, como você falou. Não. Mas eu acho que esse case aí ele serve pra gente não ter que ficar fazendo. Bem que pra mim, visualmente, eu acho que é bem igual. Sim. A quantidade de linhas e tudo mais é bem igual àquele outra situação do if. Se não for abrir o bloco de instrução, né, as chaves, aquele lá fica até mais limpo do que esse. Porque aqui a gente tem 2 linhas dentro de cada if. Pois é. Então... E a gente tem aqui o else também, igualzinho. O comportamento é quase igual. Então, vale... Eu não sei se de performance se é pior ou melhor, mas... Então, tem aqui... O código é igual. Que ele fala, né? Acho que vale a pena. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No Pergunte ao Especialista. O if ou else ou switch, que é exatamente a questão aqui que a gente está levantando, né? Então, ele fala, né, sobre que condições eu devo usar uma escada if, else, if, em vez de um switch ao codificar uma ramificação com vários caminhos. Aí a resposta. Em geral, use uma escada if, else, if quando as condições que controlam o processo de seleção não dependem de um único valor. If, exemplo, né? If x menor que 10, else, if y igual diferente de 0, else if done ao contrário, diferente, né? É só para valor exato. Aqui faz sentido, realmente, né? Porque o switch a gente tem uma variável que a gente vai testar para tudo, né? Porque a gente passa aqui o i. Então, aqui é a variável que a gente está testando. Se todas as comparações que a gente vai fazer é com essa mesma variável, aí vale a pena o switch. Senão tem que fazer o outro, né? O if else. A performance fica melhor daí. Se eu tenho só um valor para conferir, né? Se é um char ou uma coisa assim que é o valor exato, né? Uhum. Agora, se tem que fazer cálculo, tem que fazer condição, né? Condicional junto. Daí já não fica tão interessante. Essa sequência não pode ser recodificada com o switch, porque todas as 3 condições envolvem variáveis diferentes e tipos diferentes. Então, tem aqui um x, um y e um booleano, provavelmente. Um booleano, né? Então, se tem tipos diferentes, não tem como fazer o switch. Aí tem que ser com if, else, if, else, if, else. Interessante. Tá vendo? A gente tá aprendendo coisa aí mesmo, coisa básica. Pois é. Pois é. Estamos aprendendo. E em termos de performance, é esse o uso, né? Porque também a gente está usando. Agora eu sei que se eu tiver que comparar só um valor, eu vou preferir usar o switch, porque eu acho que memória ele vai ser mais rápido. Por quê? Porque é só um valor. Agora, se eu tenho que ficar fazendo condição e verificação ali, aí eu já vou usar o if direto. Sim, exatamente. E realmente pensando, né, assim, o switch deve ser mais rápido quando você está trabalhando com uma variável só, porque aqui ele já está aqui, né, ó, a variável i. Isso daqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. No if else ele está sempre voltando na mesma variável, né, para comparar.
Exatamente. Ele não tem que calcular nada e ele já sabe os valores de tudo. Ele já meio que. Eu acho que é mais rápido. Com Né? certeza. Ali não fala no livro, mas logicamente, olhando assim, analisando, é para isso que serve. Exato, exato. Vamos usar mais o switch. Exato, que tem a variável aqui, né, o i, e aí ele vai comparando se, o case, SC0, C1, C2, isso aqui, vai passando. Interessante. Continuar aqui. Cada passagem pelo laço, que tem um for, né, ali, as instruções associadas à constante case, que corresponde a i, são executadas. Todas as outras instruções case são ignoradas. Isso a gente viu que são ignoradas porque tem o break, que senão ele faz. Quando i é 5 ou maior nenhuma instrução case correspondente, então a instrução default é executada, que é aquela última instrução aqui. Tecnicamente, a instrução break é opcional, mas é comumente usada no switch, até porque a gente viu que senão ele vai fazer tudo. A presença de uma instrução break dentro Para mim não é opcional, não. Aquilo ali é meio que obrigatório. Mas é opcional para compilação, mas para uso é obrigatória, né? Bom, entendi. É isso. Sim. Acredito que seja isso que ele quis dizer, né, com opcional, porque como você falou, eu acho que ela é obrigatória. Ele compila, não dá erro de código, mas o resultado esperado não fica certo, né? Com certeza. A presença de uma instrução break dentro de um case faz o programa sair da estrutura switch. Beleza. Se não houver um break após um case correspondente, as instruções do case seguinte serão executadas até encontrar um break ou chegar ao fim da estrutura switch. Vimos isso acontecendo. Que é o exemplo aqui que ele dá, que a gente já até fez. Mas vamos ver aqui, ó. Isso aí. Que ele dá. Esse daqui não tem break nenhum, então ele vai printar tudo e vai mostrar uma linha em branco. E como tem o laço, que se o i for menor ou igual a 5, então ele vai printar 5 vezes. Então ele vai printar tudo que está aqui dentro dos cases, porque não tem break, vai imprimir uma linha em branco e vai voltar para o for, que está aqui. É bem estranho, eu não consigo imaginar um uso de switch sem break. Parece... Não, não faz sentido. Nenhum. Não faz sentido, não. Mas vai que, né? Pesquisar na internet agora, ver o uso do switch sem break. Ou para alguns casos, de repente bota só em algumas opções, mas mesmo assim fica meio zoado. Não faz sentido. Sim. Aí aqui é uma outra curiosidade, né, sobre o switch, que ele fala, né, como o programa ilustra, esse programa aqui, a execução passará para o próximo programa case se não houver instrução break presente. É o do outro que a gente acabou de ver. E aqui é outra coisa interessante, né, você pode ter cases vazios, que também não faz sentido nenhum. Case, se o i for 1, não faz nada, se o case for 2, não faz nada, se o case for 3, aí ele printa e dá um break. Seria muito melhor se só ter 3 e 4, né? Mas, bom, sabemos que pode ser vazio. Nesse fragmento, se tiver o valor 1, 2 ou 3, a primeira instrução print será executada. Ah, tá. Não é que ele não vai executar nada. Ele, como a gente viu, né? Se não tem o break, ele passa para o próximo. Então, 1, 2 e 3, ele vai printar esse daqui. É porque ele também só compara com 1, né? Deixa eu ver qual foi o nome que eu pus aqui, porque eu fiz ele. Não fiz. Empty. Ih, acho que eu não pus esse daqui, mas a gente já viu.
Então, se o case for 1, 2 e 3, como não tem o break, ele vai pro próximo. Então, se 1, 2 ou 3, ele vai printar esse system.out e is 1, 2 ou 3. Sim, não faz sentido. Pra que fazer o case 1, 2, se tu quer só usar o 3 e o 4? Fica deixando vazio ali. Eu tô espirrando. Ai, desculpa, viu? Não, tá o Eu único tô com a voz. Não faz sentido pra mim, mas bem, tô tentando encontrar aqui, até perguntar, faz sentido implementar um case no Switch sem break? Tô tentando achar, mas olha, vamos achar a resposta. Não. O Switch não faz sentido. Sabe aquele carinha que fica na plaquinha na rua, botando assim? O Switch não faz sentido sem break. O case, na verdade, né? O case do Switch. Não entendi ainda, mas tudo bem. Sem o break não vai ter muita utilidade. Mas. Aí nesse caso aqui, né? Se ele for. Se a gente não tiver, por exemplo, aqui nesse case que tá vazio, né? Se a gente não tiver esse 1, bem que vai dar. Se for na sequência que tá indo, ele vai cair no 3, porque vai ser o primeiro a ser executado. Mas é uma boa, vamos testar isso aqui, que eu acho que vai valer a pena. Deixa eu dar aqui. Aqui eu tava pesquisando aqui, aqui diz que tem um tal de fall true, que é como o Java. Para permitir o fall true, é importante entender que isso fará com que todos os casos subsequentes sejam executados até que encontre um break, ou até o final. Mas para mim é ver a utilidade disso, né? A gente não consegue ver muito. De repente um menu para ser exibido, um menu mais para imprimir, mas então vá. Aqui, ó, o exemplo que ele tem, que ele tá aí, o 1 e o 2 vazio e o 3, né? Aí ele fala que vai ser impresso só o 3, porque realmente o 1 e o 2 tá vazio. Aí ele não printa nada no 1, não printa nada no 2, porque não existe, porque tá vazio, aí chega no 3. Aí no 3 ele printa. Mas se a gente tiver, por exemplo, vou tirar esse for daqui. Bom, esse aqui é do switch, esse aqui é o do for. Se a gente tiver o i igual a 4, por exemplo, ele não entrou no 3, ele entrou no 4. E se eu tiver só 3, aí ele vai printar a mesma mensagem. Se tiver 5, ele não vai printar nada. Imagino eu. É isso aí. Nossa. Esse switch... Tem umas utilidades nesses. Isso aí é o tal de fall true que fala aqui. Que esse fall true? É que ele cai, tu pode escolher ali, né? Tu coloca o break. Se tu não implementar o 1 e o 2 que nem tu fez ali, e aí só digitar o 3, ele vai só no 3, mas se tu colocar o 3, ele vai imprimir o 3 e 4, aí nesse caso. Coloquei 2 aqui, vou pôr 2. Aí ele vai printar os 2. É isso aí, por causa do break. Deixa eu ver. Tem umas utilidades, assim, mas é muito difícil pensar no dia a dia, a hora que a gente tá programando mesmo, pensar no switch é mais difícil, né? A gente sempre vai com o if na cabeça direto. Depende, se for um valor exato, que nem eu te falei, assim, eu acho que esses dias eu fiz
ali o meu cliente falou, vou mudar aqui para botar um switch, porque era só um número que a gente verificava, por exemplo, uma mensagem, um número de erro. Então, para o número de erro para receber uma mensagem numa Dialogs, sei lá. E aí tu usa, porque só vai ter um número. E aí vai ter um switch ali que ele vai receber uma mensagem. Faz sentido nesses Aí casos. é mais fácil do que ficar fazendo if. É só erro 1, erro 2, erro 3, né? Com certeza. Agora, começa, tem que ser maior, igual ou diferente de nulo, ou não sei o que, não sei, que nem normalmente a gente faz, né? Sim. Aí já não usa. Sim, aí não dá pra fazer. Aí a última parte aqui do switch que ele tá falando, né, que é o aninhadas, que um switch pode fazer parte da sequência de instrução de um switch externo, o que é chamado de switch aninhado, que é igual que a gente tava falando antes, né, do if, else, if, um dentro do outro. Mesmo se as constantes case do switch interno e externo tiverem valores comuns, não ocorrerá conflito. Vixe, fazer isso aqui. Então a gente tem aqui um switch, vou abrir aqui. O primeiro switch que tem o CH1 e a gente tem um outro switch dentro dele, que é o CH2. Então a gente vai ter switch CH1. Se for o A, ele coloca, né? Isso aqui é parte do switch de fora. E aí ele começa um switch 2, que a variável deve estar com alguma coisa antes, né? Se for o A, isso daqui é do interno e tem um break. Aí esse break vai ser desse switch e não do de fora, porque tá o mais próximo. E aí Nossa! Aí a gente tem outro break aqui. Aí vai virando aquela confusãozinha, né? Falei. Aí já ficou meio. Faz um Enfim, né? método. Não faz o método, né? Vamos melhorar esse código. Daí já ficou bem xarope aí. Mas tudo bem. Dá pra fazer, né? É bom saber que dá pra alinhar. Mas se for. Por exemplo, como que tu faria, né? Abstração nisso? Eu quero só verificar um caractere, né? Dois caracteres. Que um dependa de o outro. O que que esse código quer dizer? É que um caractere depende do outro. Eu tenho dois, né? Por exemplo, duas entradas de caractere e um depende do outro. Tá dando? Eu não faria assim, eu ia botar dentro do map, uma coisa assim, dentro do enum, Sim. né? O enum que a gente tá vendo ali no JavaFit, várias coisas dá pra fazer no enum pra comparar ali. Sim. Para fazer níveis alinhados de números constantes assim, eu acho que esse código aí resolveria com o Enum, com uma mensagem, se tiver que dar uma mensagem, uma coisa assim. Mas é bom saber, né? Com certeza. Aprender estrutura é bom, né? Porque a gente vai avançando e vai vendo coisas um pouco mais complexas depois. Aí a gente pode ter um switch dentro do outro switch. Os usos disso que fica mais complicado, né? Até porque ler um código desse num sistema real dá um pouquinho de trabalho. Mas É isso aí. nada do que não que seja impossível, né? Não, não. Gi, tem aqui mais o laço for. Quer deixar para você no sábado? Pode ser. Já que estamos nós aqui, já fomos até uma parte. O que é que falta o fora, mas Só for. já fica Para pronto. hoje seria só ele. O Pergunte Especialista a gente já viu, né? Que é a questão ali dos switch. Isso, ficou faltando tente isso. Que é esse daqui. Tá, boa, Que aí a boa. gente faz isso. Deixa pra mim. Tá. Espero que venha mais meninas, né? No sábado. Hoje tá frio, vamos dar um desconto, a gente tá aqui estudando. E vai descansar, né? Você tava trabalhando até agora, pouco? Tava, né? Tava.
Então tá. Amanhã outro dia. Tá tranquilo, Marina. Tá? Daí a gente continua no sábado. Vou chamar as meninas lá pra não desistirem dos estudos. E boa noite. Boa noite pra você. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.